Eu acho fundamental sempre lembrar que é uma ética que pauta isso tudo, e é uma ética de escuta, né? Uma ética que é fundada, que parte do outro, e esse outro que é absolutamente outro. Não porque ele não é artista, mas é porque ele é produto, sim, como nós, dessa realidade fragmentada pós-moderna. Enfim, acho que dá muita conta, né? As imagens dão muito conta do processo. E, para finalizar, eu gostaria de ir para outro procedimento que parte dessa mesma fundação numa ética voltada para o outro, que parte do outro, um absolutamente outro, muito preocupada com a escuta e com o processo colaborativo de autorrepresentação do não-artista, mas foi um procedimento que levou 2 semanas. Então, um procedimento que eu fiz em Cachoeira, o meu coletivo ganhou um prêmio para gerar produto audiovisual numa cidade que o nosso coletivo escolheu, né, o coletivo Rádio Telefônica, que é uma cidade que fica a 1h30 de Salvador, na Bahia, chamada Cachoeira. É uma cidade onde a população é majoritariamente negra, a primeira cidade do Brasil. Os terreiros de Candomblé, que é a religião dominante lá até hoje, datam de 1570, ou seja, é a primeira cidade brasileira, e é uma cidade que até hoje não tem mapa. Ela não é representada na cartografia nacional, a cartografia instituída não dá conta de Cachoeira. Então, esse é o único mapa que existe da cidade. Vocês podem ver, ele é de... faz tempo, né? Então, a nossa proposta foi criar, em parceria com os moradores, um mapa que desse conta da cidade. A gente conseguiu uma parceria com a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que foi uma política afirmativa do governo do Gil, né, de Gilberto Gil, que implementou essas faculdades federais no Recôncavo, que tem processos seletivos absolutamente afirmativos. Lá existe um professor de geografia interessado em criar um software livre, aberto, que mapeia a cidade. Então, ele está mapeando a cidade, pontuando a cidade a partir de um GPS, e esse software está aberto para os alunos desse professor marcarem pontos a partir de uma cartografia própria, pessoal. O que a gente fez foi, a partir dessa parceria, expandir essa cartografia para não alunos, não artistas, para os moradores da cidade. Então, a gente construiu uma rádio, instalou a rádio, um dispositivo muito comum nas cidades do interior brasileiro, onde as pessoas escutam muito rádio, então a gente divulgou a faixa do rádio. Tínhamos uma sede para fazer os programas de rádio. Nessa sede, a gente colocou na parede uma lona enorme, não me lembro, tinha 2x3, né? Mais, né? Enfim, é uma lona gigante. Projetamos o início do mapa feito por esses estudantes de geografia, que está disponibilizado na internet, e as pessoas que nós convidávamos para dar entrevista na rádio, ou que ouviam a rádio, apareciam na sede, passaram a marcar na lona, que tinha esse mapa bem rudimentar, os seus pontos de importância, os seus pontos de interesse. Então, a gente ficou 2 semanas recebendo moradores, ativistas culturais, representações religiosas, né, as pessoas do candomblé, principalmente, e escolas, para falar na rádio, e a partir da temática dessa cartografia, né, a gente perguntava para as pessoas quais eram os seus pontos de interesse, o que era a cidade para elas hoje, e a partir daí elas se marcavam. A gente gerou outros dispositivos comunicacionais, um deles foi um livro, que é esse que está na imagem. Esse rapaz, o Rufino, ele é um tipógrafo, isso ainda existe, né, nas cidades do interior. E aí a gente convidou ele para pensar alguma coisa que tivesse a ver com tipografia, e ele fez a capa de um livro. Então, esse é um livro aberto, que ficou na sede da rádio durante as 2 semanas que a gente ficou lá, e as pessoas, os artistas, criavam representações nesse livro. Depois ele ficou na cidade, ele está circulando, e as pessoas estão ali participando de alguma forma, com poesia, com imagem, enfim, está rodando por lá. E aí,
eu vou finalizar para vocês dizendo que eu fiz esse primeiro processo de imersão durante 2 anos como artista e como mediadora e como pesquisadora acadêmica. E nesse segundo trabalho, eu fiquei buscando uma forma de me definir para falar hoje, né? Eu falei, acho que a melhor coisa que me veio foi mulher bomba. Porque é tão pontual, né? A gente busca muita eficiência a partir de toda a preocupação ética, mas tem um procedimento que a gente já sabe como funciona, né? Quando o processo é não formal. Esse prêmio é o 6º prêmio que o Rádio Interofônica ganha. Então, eu não quero colocar como a rádio ou o dispositivo comunicacional como uma fórmula sempre aplicável que sempre funciona, não. Mas a gente vem conseguindo trabalhar, a partir da fala do outro, muitos processos representacionais, né? A rádio tem sido uma ferramenta muito boa em todas as capitais que a gente teve até hoje, e essa primeira cidade do interior, né? E a mulher bomba nesse sentido, né? Porque é muito pontual. Chega lá, dispara um processo relacional que se torna autônomo, né? Assim como os meninos da ocupação passaram a trabalhar autonomamente no blog e trabalham ainda os seus processos de autorrepresentação, esses moradores estão, através do livro, e, claro, né, que eles ficaram muito interessados em fazer a própria rádio, e ficou um movimento lá para isso, a gente conseguiu contaminar com a mosquinha verde do rádio, continua um processo autônomo de autorrepresentação. Então, é bomba nesse sentido, né? A gente dispara pontualmente e some, vai embora. É isso, muito obrigada. Bom, gente, nós vamos dar continuidade. Antes, eu queria só fazer um pequeno comentário. Eu não sei se dispara e vai embora, não. Eu acho que tem muito trabalho aí, viu? Você falou de coisas assim super importantes, né? Identidade, você falou de diferença, que é uma questão que a gente repete tanto, a valorização da diferença, mas a gente sabe quanto é difícil na prática esse exercício no dia a dia, no nosso trabalho do dia a dia, né? Essa valorização, porque não é nem só um respeito, é uma valorização e entender o quanto isso enriquece o outro e é você que está, né, nesse papel também como mediadora, ou como artista, ou como professor, enfim. Eu acho que isso não é uma coisa tão simples, não é dispara e vai embora, não. Eu acho que, na verdade, por trás de tudo que você faz, a formação conceitual que você leva é a que dá sustentação ao seu trabalho, é o que enriquece o seu trabalho, porque eu acho que, às vezes, as pessoas chegam e querem fazer, mas e, às vezes, fazem muito bem, sem tanta teoria, sem tanto conceito. Mas, se a gente tem esses conceitos todos muito claros e sabendo por que a gente está trabalhando daquela forma, eu acho que o trabalho tende a ser muito mais rico, tende a ser, na verdade, a gente pode refletir mais sobre essa experiência, né? Eu acho que essa possibilidade de a gente estar aqui hoje discutindo, você falando do seu trabalho, mais do que contando uma experiência, você está trazendo uma porção de conceitos que depois eu espero que eles sejam discutidos aqui pelo grupo.